Pastor Breno. Aleluia. Fonte da vida que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória mais uma vez. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida Que me encontrou. és o dom de Deus, O Messias, o meu Salvador. Senhor. Assim como aquela mulher samaritana que estava à beira daquele poço, Senhor, que ela tinha ido buscar água para saciar a sua sede, mas ela encontrou contigo lá, Senhor, e tu disseste a ela que no dia em que ela beber da água que o Senhor tem, ela nunca mais teria sede. E ela disse: dá-me dessa água então, Senhor, porque é esta água que eu quero, é esta água que eu preciso. Ah, Senhor, Tu és a fonte de águas vivas, Tu és aquele que era, que é e que sempre será. Tu és, Senhor, aquilo que a minha vida esperou. Tu és o que eu esperei, Senhor. Tu és o meu libertador, o meu resgatador, o meu Senhor e Rei. Tu és o Deus da minha vida. Por isso nós exaltamos, glorificamos o Teu nome, Senhor. Ah, Deus, que Tu sejas o Senhor desta igreja, que Tu sejas o Senhor de cada família que entrou aqui nesse lugar, que Tu sejas a luz, que Tu sejas o guia, que Tu sejas, Senhor, o refúgio, a fortaleza, que Tu sejas, Pai querido, a força desta igreja, Senhor. E nós declaramos a Ti: Tu és, Senhor, tudo que nós estávamos esperando, tudo que nós precisamos está em Ti. Tu és por quem a minha alma esperou, és Fonte da vida, que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Se Ele é o teu Salvador, dê o melhor aplauso que você puder dar a Ele. Glorifique a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Sente-se, fique à vontade aí no teu lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos, irmãos, para glorificar o nome do nosso Deus. É um privilégio que nós temos, irmãos, de estarmos aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. Inicialmente eu vou ler somente um versículo. E no decorrer da mensagem, nós vamos ler outros versículos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim o texto: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vou repetir. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Senhor, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, e que nós sejamos transformados hoje, Senhor. Que este lugar seja terra boa, e tudo aquilo que impede da Tua palavra ser entendida,
que seja repreendido agora, que caiam as escamas e que nós possamos entender e ser transformados pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmãos, hoje, baseado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, eu gostaria de falar sobre focando a nossa vida na eternidade. Focando a nossa vida na eternidade. E no final, irmãos, ou ao final, o que realmente importa? O que realmente é importante no final de tudo? O que realmente é importante, irmãos, na nossa vida? Será se de fato nós damos valor para o que realmente merece valor? Será se realmente nós dedicamos a melhor parte do nosso tempo, da nossa vida, para aquilo que realmente precisa ser dedicado? Ou nós usamos o nosso tempo de uma maneira terrível, dedicando boa parte dele para o que não importa? O que realmente é importante? Não sei se você já fez essa pergunta, mas o que realmente, o que de fato é importante na sua vida? Se você tivesse que abrir mão de muitas coisas, qual seria a última coisa que você não poderia abrir mão? Que olha, se essa eu tivesse que abrir mão, eu morro, mas eu não posso abrir mão porque essa aqui é inegociável. É sobre isso, irmãos, que esse texto fala um pouco as nossas vidas. Vivemos em um mundo em que nós somos bombardeados constantemente, irmãos, todos os dias, com distrações. Todos os dias nós somos bombardeados com distrações. Todos os dias nós somos atraídos por coisas que nos tiram do foco. Quando nós estamos fazendo uma prova, por exemplo, que tem questões de múltipla escolha, por exemplo, tem uma questão, eu tenho 5 alternativas. Tem uma alternativa que é a correta. E as outras 4 são distratores. Os distratores são coisas que são colocadas lá, às vezes semelhante ao que deveria ser, mas que não é. São coisas que são colocadas lá que tiram você do foco principal. Somos levados todos os dias a nos concentrar, por exemplo, nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Somos desafiados a focar a nossa vida, por exemplo, em problemas financeiros. Muitas pessoas vivem a vida pensando e focando o seu pensamento e boa parte da sua vida nos problemas financeiros. Algumas vezes somos levados a viver preocupados com a saúde, preocupado com isso, com aquilo. Tem pessoas que não pode nem ouvir sobre determinada doença, sobre alguma coisa, que ele já se sente doente também, ele já tem que fazer aquele exame também, já tem que procurar aquilo, e às vezes ficam buscando preocupações sobre isso. Somos atraídos também por desafios de relacionamentos, que às vezes tomam o nosso tempo muito mais do que deveriam tomar, e em meio a esses muitos distratores que existem e que já existiam na época do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, que ele escreve aqui aos Coríntios e ele vai falar sobre o que realmente é importante, o que é mais importante, e ele nos mostra que nós devemos então mudar de foco. Às vezes nós olhamos somente para os problemas, olhamos somente para os distratores, e não sei se tem muita gente que fala isso. Ia fazer a prova, como eu comecei o exemplo da prova, né? Fiquei em dúvida entre a B e a D. Aí marquei a D e a certa era a B, né? E muitas vezes as pessoas relatam e falam sobre isso. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós ficamos em dúvidas entre a B e a D. E marcamos a B e a certa era a D. Muitas vezes. Muitas vezes nos enchemos e ficamos cheios de tantas coisas e focamos em coisas que não deveríamos focar. Inclusive,
olhando para esse texto, nós vemos, irmãos, que todo medo, todo problema, toda dificuldade, toda luta que você foca, ela é temporária, ela é passageira. Às vezes nós focamos, gastamos muito tempo naquilo que não precisamos e dedicamos muito tempo naquilo que é temporário e esquecemos de priorizar tempo para aquilo que é eterno. Esquecemos de priorizar tempo para aquilo que vai ser a minha eternidade, onde eu vou ficar para sempre com o Senhor. Paulo então nos lembra, irmãos, que nós podemos viver uma vida com os nossos olhos em coisas passageiras ou nas realidades eternas. Que muitas vezes nós escolhemos viver uma vida, e essa vida passageira que hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e perdemos o nosso tempo, e quando poderíamos estar construindo coisas eternas, mas o tempo passou. A nossa vida cristã, ela precisa ser vivida pela fé, e esta fé é uma fé no invisível. Eu lembro uma vez Jesus querendo falar sobre a avareza, Jesus, ele disse uma frase linda, que ele diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Olha só. Às vezes nós focamos e guardamos o nosso tempo para aquelas coisas que são passageiras, para aquelas coisas que às vezes são até legais ou que mereciam de fato uma atenção, mas nós guardamos o nosso tempo e focamos todo o nosso tempo que temos nessas coisas e acabamos, irmãos, olhando somente para o que não é importante. Para explicar isso aqui que ele fala, sobre a vida do homem não consiste nos bens que tem, é quando ele fala aquela parábola de um homem que tinha muitos bens, um dia ele fala, vou construir um celeiro maior, vou encher ele de bens, e aí ele constrói um celeiro maior, ele enche o celeiro de bens, e ele fala que, olha, agora minha alma come e se farta, porque você está cheia de muitas coisas. Aí ele diz na parábola, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem será? Às vezes focamos a nossa vida em tantas coisas passageiras, coisas que a traça, a ferrugem corrói, coisas, irmãos, que são momentâneas, e perdemos aquilo que de fato é eterno e é maravilhoso na nossa vida. Então, nesta forma, a primeira coisa que Paulo faz aqui nesse texto é um contraste entre o visível e o invisível. Ele diz, não atente nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Paulo vai dizer para nós aqui, irmãos, que existe um contraste entre as coisas que são visíveis e as coisas que são invisíveis. E muitas vezes nós somos atraídos pelo visível. Muitas vezes nós somos atraídos simplesmente pelo que nossos olhos conseguem ver. Somos atraídos pelo que os nossos olhos conseguem nos levar. O mundo físico, os problemas, as circunstâncias, as dores, as doenças, tudo que está ao teu redor é passageiro. Tudo. Você pode querer se desesperar com algo, você pode querer chorar com algo que está acontecendo, mas você precisa entender que existem coisas que são visíveis e coisas que são invisíveis, e as coisas que são visíveis são passageiras. Portanto, esta dor que você está sentindo é passageira, esse problema que você está passando é passageiro, esta luta que você está enfrentando é passageira, esse problema de saúde que você está vivendo que parece não ter fim é passageiro. Tudo isso que você está vivendo e que tem vivido hoje e que às vezes tem se acabado naquilo, dizendo, meu Deus, eu vou morrer. Não, eles são passageiros. 1 João
capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Tudo que há no mundo passa, irmãos. Tudo que há nesse mundo pode ser o melhor, pode ser o mais bonito, pode ser o mais importante. Todos eles passam, todos eles serão superados de alguma forma, mas nós precisamos aprender a focar no que é certo. Muitas vezes a nossa vida é completamente nas coisas que vemos. Mas dentro desse contraste, se existe o que se vê, também existe o que não se vê. A palavra de Deus vai dizer: a nossa luta, na verdade, ela não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades deste mundo. Existem coisas que nós não vemos. Romanos capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: mas o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver, irmãos, não pelo que eu vejo, é viver não pelo que eu sinto, mas é viver na certeza do que eu espero, na convicção do que eu não estou vendo, com a certeza de que eu vou alcançar. Existe o mundo que nós vemos e existe o que nós não vemos. O que nós não vemos, o foco dele é a fé, o foco dele é a presença de Deus, o foco dele é estar diante de Deus. O que nós não vemos, irmãos, ele só pode ser compreendido através da fé. Desta forma, quantas vezes nos preocupamos mais com o visível do que com o invisível? Você já parou para se perguntar isso? Quantas vezes na sua vida a tua preocupação foi com o invisível ou foi com o visível? Quantas vezes você se pegou pensando: rapaz, como é que vai ser lá no céu? Será se eu vou para lá mesmo? Será se Jesus vai me aceitar lá? Como é que vai ser isso? Se os irmãos testemunhos de Jeová tiverem certo, que só tinha 144 mil vagas, né? E aí tem tanta gente boa para ir para lá, né? O Moisés, o Abraão, o Noé, os filhos dele, o Enoque que já está lá, né? O Elias que já foi arrebatado. Isso já vai diminuindo, irmãos, o número. E aí às vezes a gente se preocupa com outras coisas. A gente se preocupa com o que vai comer amanhã. Olha que preocupação. Se preocupa com o que vai vestir amanhã. Se preocupa se amanhã nós vamos amanhecer bem ou mal. Se preocupa se vamos agradar ou não alguém amanhã. Se preocupa se aquela pessoa vai gostar ou não do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Esquece da fé. Nós devemos olhar para o eterno. Paulo nos ensina a viver pela fé, a viver uma vida não no que eu vejo, mas no que eu não vejo. Não atentemos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Para o que você tem colocado a tua vida. E ele diz assim: porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que se veem são temporais. Era como se ele estivesse dizendo que as coisas que nós vemos, irmãos, elas são transitórias. Elas passam. Os problemas do mundo, as guerras, as epidemias, os problemas ambientais, tudo passa, irmãos. Tudo isso é superado. A crise energética, o problema econômico, político, social, todas essas coisas passam e elas são transitórias. Tudo que eu vejo é transitório. Abre aí Romanos 8,18. Romanos 8,18, ou então leia aqui comigo. Romanos 8,18. Ele diz assim, na minha versão ela vai dizer assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vamos falar esse versículo juntos? Ele está aí, Romanos 8,18, vamos lá?
Considero, pois, o sofrimento do tempo presente é transitório, é passageiro, porque é coisa que eu vejo, irmãos. Todo sofrimento que nós podemos viver hoje, toda dor que nós podemos passar hoje, são passageiros, ele vai passar. Por isso, diante de qualquer dificuldade, de qualquer luta, você pode passar por ela sorrindo, e alguém vai falar, está sorrindo por quê? Porque todo sofrimento, toda luta, toda dificuldade que eu possa viver, que eu possa passar, não se compara com a glória que está por vir. Porque a glória que está por vir, esta eu não vejo. E se eu não vejo, ela não é transitória, ela não é temporal, ela não é passageira, ela será eterna. O que Deus há de fazer nas nossas vidas é eterno, irmãos. Não é passageiro. Por isso, não olhe para as coisas passageiras, mas olhe para as coisas eternas que Deus tem para mim e para você. Diz a palavra de Deus que tudo nesse mundo vai passar. Por isso, nós precisamos aprender a viver no que Deus quer que eu e você venhamos a focar. Sofrimento passageiro, doença passageira, lutas passageiras. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer assim: se eu olho somente para as coisas que os meus olhos veem, eu sou um homem miserável. Sou um homem miserável. Se eu sou atento para as coisas que os meus olhos conseguem ver, eu não tenho nada, porque o que eu vejo é temporário, o que eu vejo termina, o que eu vejo tem fim. Uma vez eu participando de uma banca de tese de matemática, de doutoramento, eu achei interessante, o professor estava falando assim, a gente estuda assim, né? Que as retas concorrentes são retas que se cruzam. E as retas paralelas, elas, teoricamente, a gente aprende lá na escola que elas não se cruzam, né? E nessa tese de doutoramento, ele falava, uma tese de um doutor, que dizia que as retas paralelas, elas se cruzam na eternidade. Eu falei, rapaz, esse cara deve ser crente, meu irmão. Esse doutor que falou isso daqui, né? E porque os nossos olhos, eles não conseguem compreender a eternidade. Nós só conseguimos ver até onde os nossos olhos conseguem apontar. Nós não conseguimos ir além disso, nós não conseguimos ir para além de tudo isso. E eu quero te dizer que é nesse lugar da eternidade, onde tudo se cruza, onde todos nós estaremos lá, brancos, pretos, indígenas, ricos, pobres, todos irão se encontrar nessa eternidade. Por isso, irmãos, lembre-se sempre, as dificuldades da vida, elas não são o fim da nossa história. As lutas não são o fim da nossa história. Todas elas são distratores da nossa vida e acabam produzindo em nós, muitas vezes, irmãos, ansiedade. Ficamos cheios de ansiedade sobre o amanhã. E lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Às vezes os problemas, as dificuldades são tão grandes na nossa vida, que elas nos distraem tanto, que nós nos enchemos de ansiedade pelo amanhã. E é por isso que na carta aos Filipenses ele está dizendo: lança no Senhor a tua ansiedade, lança no Senhor toda aquela tua preocupação com o dia de amanhã, lança. Porque, irmãos, quando nós sabemos, você já viu reprise de um jogo? É bom ver reprise de um jogo, né? Na final da Libertadores, que o Flamengo ganhou, quem estava assistindo lá na tua casa, Paulo? Não lembro o ano agora, estava eu, o Cleiper lá, 2019, ganha tantos anos que eu não sei, né? E aí,
A gente estava assistindo lá e o jogo estava aquele negócio morno, né? Aquele negócio chato. A gente não tinha assistido nenhum jogo lá, a gente foi assistir logo a final e esse negócio, né? Vamos comemorar o jogo e tal, que estava ali. Aí eu acho que o outro time saiu na frente, não foi? Fez 1-0. E aí ficou aquela confusão. Aí de repente no finalzinho, acho que foi o Gabigol fez o gol lá, empatou, né? Aí a gente comemorou lá e tal. Aí minutos depois, ele foi lá de novo, deu um chutão para frente lá, acho que foi o Everton Ribeiro, caiu, o Diego, né? Caiu no pé dele, ele fez o gol e virou. Quase que o Kleiper derruba a televisão do Plauto no chão, foi aquela confusão, não sei o quê. Aquilo gerou uma ansiedade naquele momento, né? Mas aí, às vezes, agora, quando a gente para assistir esse mesmo jogo, eu já sei que foi 2-1. O mesmo jogo. Já sei que foi 2-1. Eu fico esperando o lance acontecer, o momento acontecer. Eu não fico mais preocupado se o River Plate ia ser campeão ou não, porque eu sei que eu fui campeão, né? Eu sei mais ou menos a hora que saiu o gol, como é que aconteceu, eu sei o que eu vivi. Irmão, isso tem que ser a mesma coisa na nossa vida. Tudo que você está vivendo é transitório e passageiro. O que é eterno para a tua vida, tem certeza. Por isso eu quero te dizer, talvez você não saiba qual o reprise da tua vida, mas o que eu quero te dizer é que se o diabo vem contra ti, ele se levanta para cair. O que eu quero te dizer é que você é abençoado por Deus e que se o diabo vem roubar, matar e destruir, Deus ele te dá vida e vida em abundância, porque ele é Deus, ele te abençoa e ele cuida da tua vida. Se você soubesse o que Deus tem esperado e preparado para você, você passava por esse momento rindo, passava por esse momento salteando, cantando louvores, porque o final vai ser vitória, porque no final vai ser a bênção de Deus sobre a tua vida, vai ser o poder de Deus, e tudo que você está passando é transitório, inclusive o sucesso, né? Que às vezes a pessoa se acostuma lá com o sucesso, tudo o que nós vivemos aqui neste mundo é transitório, tudo. Eterno só há um, que é Deus, por isso ele diz, atentem para isso, por isso a minha vida precisa estar em Deus, o meu coração precisa estar em Deus, o meu olhar tem que estar em Deus, o transitório passa, o transitório vai acabar. E aí 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, olha que texto lindo. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que não é teu adversário, que ele não luta contra você, você tem um Deus que é por ti, que ele quer te dar boas dádivas, que ele quer cuidar da tua vida, que ele quer proteger a tua vida. Por isso, tudo aquilo que te distrai, seja em qualquer área, ao invés de você ficar ruim nas unhas, ao invés de você perder o teu sono, ao invés de você ficar chorando, ao invés de você se trancar no quarto escuro, lance aos pés do Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Eu posso falhar com você, a pessoa que está do teu lado pode falhar com você, o teu cônjuge pode falhar com você, mas Deus nunca vai falhar contigo, nunca vai te abandonar. E Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. O que eu vejo é passageiro, mas existe o que é eterno, e o que é eterno, irmãos, é permanente. Enquanto as coisas visíveis são temporais, o que é invisível é eterno. O que é invisível, irmãos, permanece para sempre na nossa vida. Em Mateus 6, 19 e 21, ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde o ladrão rouba e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. O teu tesouro está em quê? Se o teu tesouro estiver em coisas que nós vemos, elas são passageiras, irmãos. Elas vão acabar.
elas podem trair, elas podem secar. Por isso nós precisamos olhar naquilo que é eterno e fincar a nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que somente Deus pode dar para a nossa vida, naquilo que somente Deus. Às vezes nós nos preocupamos em como viver uma vida boa aqui, ou como nós podemos ser aceitos aqui, e não nos preocupamos com a eternidade, sobre como nós devemos viver na presença de Deus. Ele diz o texto, existem coisas que nós vemos e coisas que não vemos. Ele diz, as que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. São eternas na nossa vida, irmãos. E é isso que nós precisamos, é isso que o apóstolo Paulo está nos chamando para viver. Olha, Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim, ó. Deixa eu abrir aqui na minha também, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Tem versão que vai dizer assim, ó, mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrestres. O nosso pensamento, irmãos, a nossa vida, nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Nós temos que pensar nas coisas que são do Senhor. Nós temos que pensar no que o Senhor tem preparado para nós. No que Ele tem para nós é muito melhor, é muito maior do que qualquer outra coisa. É isso que o apóstolo Paulo está falando. As coisas que vemos passam. Elas podem ser grandes, elas podem ser difíceis, elas podem nos causar dores, mas elas são transitórias, elas são passageiras. Ela pode me dar prazer, ela pode me mostrar coisas boas nesse primeiro momento, mas elas passam. E o que não vai passar é o que é eterno, irmãos. E o que é eterno é a presença de Deus na nossa vida. Devemos, pela fé, focar na realidade espiritual, focar na nossa vida espiritual, focar, irmãos, no que Deus tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Focar nas coisas que realmente são importantes, que realmente estão em Deus, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olha esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu te desafio hoje a olhar para Jesus, a manter os teus olhos em Jesus, a viver a tua vida sob a perspectiva da eternidade, a viver a tua vida sob o olhar do reino, a viver a tua vida pensando no invisível, que é o que mais importa, viver a tua vida pensando naquilo que ainda há de vir sobre as nossas vidas, aquilo que ainda há de ser manifesto sobre as nossas vidas, viver a vida pensando naquilo que Deus tem preparado e tem separado para cada um de nós. Eu te desafio hoje a focar no que realmente importa. Por isso hoje que eu disse que eu ia falar sobre focando no eterno. O que nós precisamos, irmãos, é ajustar o foco da nossa vida para a eternidade. Precisamos. Nós somos passageiros aqui, irmãos. Tinha uma canção antiga que dizia assim: sou viajante em terra estranha, sou missionário dos céus, mensageiro de um reino. Nós somos viajantes aqui, irmãos. E quando ele fala sobre isso, e a Bíblia quando fala sobre isso, era como se nós fôssemos aqui mochileiros. Nós estamos de passagem aqui, ó. Mas aqui não é nosso lugar. Aqui nós não vamos. Agora é interessante, tem uma série americana, Black Mirror, que fala um pouco sobre a utilização
da tecnologia e das inteligências artificiais para o futuro, né? E em um dos episódios tem um lá sobre a eternidade, que é uma pessoa tua morre, aí você compra ela para ela ser uma inteligência artificial, e aí você conversa com ela e tal, vive isso aí. Aí interessante, aí semana passada eu vi uma notícia de uma ferramenta que já está sendo vendida desse jeito, né, no Brasil e no mundo, né? Você tem que dar permissão para a inteligência artificial rastrear a tua vida nas redes sociais, em todos os lugares e tal, para que no dia em que você morrer, tenha uma espécie de personalidade sua, viva, e as pessoas terem essa sua personalidade eternamente, conversando com você, aprendendo sobre você e vivendo isso aí. Tudo que o homem quer é consertar um erro que teve lá no Éden. Lá no Éden, o pecado tirou a possibilidade de nós vivermos para sempre. Lá no Éden, o pecado tirou a oportunidade de vivermos para sempre. Por isso tenta aumentar a nossa vida, né? A longevidade. Tentam-se agora com a inteligência artificial de manter a personalidade da pessoa viva. Tem a ideia de, com as cinzas, plantar uma árvore para que a pessoa persevere. Busca de vida em outros planetas para que tenha condições ideais de vida. Tudo que o homem tentar, ele vai fracassar. Porque a única forma de consertar o problema lá do Éden é através de Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos dá a oportunidade de vivermos novamente para sempre, num corpo incorruptível, como era lá no Éden, mas para sempre no céu, com Ele para sempre. É o único jeito de consertar. Não será pela inteligência artificial, não será pela vida em outro planeta, não será sendo plantado como árvore, não será aumentando a sua vida, não será através de um clone humano, não será através do roubo da consciência da mente e colocando a sua mente em outras coisas. Não, somente o homem será resgatado através de Jesus. Somente Jesus pode nos resgatar e nos dar a vida eterna. E Ele tem vida eterna para mim e para você. Mas você não pode mais olhar para as coisas que nós vemos, porque elas são passageiras. Você tem que olhar para o que é eterno. E isso nós não vemos. E hoje eu te chamo a adorar com aquela canção ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Ele está aqui e pode te dar a vida eterna hoje. Vamos orar? Vamos ficar em pé, colocando a nossa vida diante de Deus? Se você puder, feche seus olhos. Eu não sei se você tem se preocupado só com o que você vê. Às vezes nós somos levados a isso, irmãos. Nos preocupamos só com o que vemos, com o que vemos, com o que vemos. O agito do dia, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Mas hoje, vamos lançar tudo isso aos pés do Senhor? Vamos lançar, como Pedro disse, vamos lançar tudo isso aos pés do Senhor? E lançando aos pés do Senhor, essa luta é passageira, esse problema de saúde é passageiro, essa crise é passageira, essa rejeição é passageira. Mas o que Deus tem para nós é eterno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, invisível, mas Ele é real, mas Ele é real. a Ele ministramos Do início, mais uma vez, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno,
você puder, levanta as tuas mãos e adora. A ti, ó Rei, coroamos. A ti, ó Rei, adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos do início ao único que é digno de receber. Aleluia! Louvamos o teu nome. Ao único é Jesus. A honra e a glória, a força ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real a Ele, o mais forte, um grande coral, coroa o Senhor, coroamos A ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos, coroamos ao Rei da nossa vida, coroamos ao Senhor da nossa vida, coroamos a ti, ó Rei, coroamos a ti, ó Rei, adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome, nos rendemos Aos teus pés. consagramos. Todo nosso ser. A igreja, só as vozes vão dizer: coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos. Nós adoramos o teu nome, adoramos. Consagramos. Você que nessa noite entrou aqui preocupado com muitas coisas. Às vezes é uma notícia médica que nos preocupa. Às vezes é um problema familiar que nos preocupa. Às vezes é uma situação financeira que nos preocupa. Às vezes é a criação dos nossos filhos que nos preocupam. Algumas vezes é sobre a minha vida, o meu relacionamento. Tem gente que pode ter entrado aqui preocupado com o casamento, preocupado com as finanças, preocupado com o dia de amanhã, preocupado se o que ele está esperando que aconteça não acontecer, como será? Preocupado com aquela venda que fez, preocupado que amanhã vai ter que fazer o exame ou mostrar o exame e vai falar: meu Deus, como é que vai ser? Preocupado com sintomas, com coisa que está sentindo
e não sabe o que é. Preocupado em ganhar dinheiro, em correr de um lado para o outro e sair correndo. Isso tem tirado a tua paz. O Senhor hoje nos chama a pegar todas essas preocupações e colocar aos pés dele. Todas elas, todas elas. Por isso eu não sei o que está te preocupando. Eu não sei o que está tirando o teu sono, a tua paz. Mas em primeiro lugar eu quero te dizer que tudo isso que está te preocupando é passageiro, é temporal, é transitório. Lança aos pés do Senhor agora. Lança aos pés do Senhor. Você vai sair daqui hoje até mais leve. Sem aquela pressão do teu coração, aquela dor que dá assim na tua cabeça, que você fica perturbado, que você acorda durante a noite. O Senhor vai arrancar em nome de Jesus. Meu Senhor, arranca toda a preocupação agora do coração da tua igreja. Preocupação com os filhos, preocupação com os pais, preocupação financeira, preocupação sentimental. Meu Senhor, tira agora toda a preocupação, Senhor, com a estabilidade, com o concurso público. Tantas preocupações na sua mente, Senhor, que lhes distrai. Tantas preocupações como vai ser amanhã, o que vai ter, o que vão comer, o que vão vestir, como vão se comportar. Tantas preocupações com tantas coisas, Senhor. Se serão aceitos. Nós lançamos agora em Ti, Senhor, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias. Mostra para a Tua igreja que tudo isso é passageiro, Senhor. É temporal, é transitório. E que nós possamos olhar para o que é eterno. Olhar para o que é eterno, Senhor. Olhar para o que vem de Ti, Senhor. Olhar para o que está em Ti, Deus. Olhar para o que temos de Ti, Deus. Olhar para o que o Senhor nos dá, Deus. Olhar para aquilo que está nas Tuas mãos, Senhor. Olhar para o que vem do alto. E que eles possam adorar ao invisível, mas que é real. Invisível, mas é real, Senhor. Que eles venham adorar ao Senhor e buscar ao Senhor. E sejam abençoados, Deus. Abençoados. Em nome de Jesus. Quando nós dizemos, irmãos, coroamos, é porque eu estou reconhecendo que Ele é o meu Rei. Que Ele é o meu Rei. Eu já falei isso, eu repito mais uma vez. Quando a rainha Elizabeth morreu e na época príncipe Charles assumiu, ele era o sucessor imediato. As pessoas já tinham ele como rei, mas tinha a cerimônia da coroação, que eram as pessoas reconhecendo que ele seria o rei deles ali naquele momento. E hoje, quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos, coroamos, Senhor, coroamos, eu estou reconhecendo que Ele é o meu Deus e que Ele é o meu Senhor. Por isso, se você puder, mais uma vez, levanta as tuas mãos para o céu e de mãos levantadas a Ele, reconhece que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o Deus da tua vida, e coroa Ele em nome de Jesus. Coroamos. Coroamos. Coroamos.
Mais uma vez, mais uma vez. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei. Mais uma vez. Coroamos, coroamos. Adoramos o teu nome. Adoramos. Nos rendemos. Consagramos. Diga, eu consagro o meu ser a ti. Eu consagro. Consagramos todo o nosso. Será se conseguimos falar? Consagramos a minha família a ti. Consagramos minha família a ti, Senhor. Eu consagro todo o meu ser. Tudo nós consagramos a ti, Deus, e entregamos a ti. Que a tua igreja encontre vida eterna em nome de Jesus. Dê um aplauso ao que vive e reina para sempre. A Jesus, o Rei dos Reis. Amém? Existem coisas que vemos e que não vemos. Foque no que não vemos, porque ela é eterna. Amém?